Eu me chamo Ana Heloísa Mendes de Sena, sou filha do Jair e da Eusiana, irmã da Ana Beatriz e da Miriam. E quando me perguntam como eu vim chegar aqui, né? Como tudo aconteceu. E eu acredito muito no que a gente chama de propósito. Então a minha vida, basicamente, ela é guiada por um propósito, né? Então, como tudo aconteceu, vamos lá. Eu fiz o Enem, né? Depois do ensino médio, eu fiz a prova do Enem. E o meu sonho, desde os meus 7 anos de idade, era ser dentista. Tanto é que eu brincava com a minha irmã, eu pegava ali garfo e faca da minha mãe e brincava, né? Eu brincava que eu estava arrumando o dente dela. Eu deitava ela no sofá da minha casa e ali a gente brincava. E desde os 7 anos de idade isso. Mas quando eu fiz o Enem, que eu tinha a opção de escolher o meu curso, eu coloquei como primeira opção odontologia, mas eu confesso que eu fiquei assim, né, um pouco insegura, ou será que vai dar certo? Porque a odontologia é um curso que é muito requisitado, muitas pessoas almejam. Eu falei, puxa, a nota não vai dar. E eu coloquei como primeira opção odonto. E eu lembro que a segunda opção minha foi farmácia, porque o meu avô falecido, ele era farmacêutico, né? Eu também gostava muito da área, mas o meu sonho mesmo de criança era odontologia. E ali eu coloquei a minha nota e joguei no ProUni, né? Isso foi num mês, passado um mês ali, quando saiu o resultado e tudo mais, saiu a classificação para mim, Unifunvic. Na época Funvic ainda, né? Aí eu falei, Funvic? Que faculdade? Onde será que fica? Porque eu sou de Minas, né? Então não era de Minas, eu falei, é de São Paulo. E aí eu fui pesquisar e quando eu abri a página da faculdade, eu já me apaixonei. Porque eu vi que era uma faculdade com princípios cristãos, o que eu logo já me apaixonei. E o meu pai também, ele achou uma coisa muito boa, muito interessante. E dali eu comecei a sonhar com a faculdade, né? Eu falei, nossa, eu não vejo a hora de começar, parece ser um ambiente muito bom. E eu estava com muitas expectativas, né? Porque seria uma nova fase para mim. Porém, eu recebi esse resultado do ProUni numa quinta-feira e na segunda-feira eu tinha que estar aqui, com tudo pronto, num lugar que eu não conhecia ninguém, que eu não tinha nenhum familiar, nada, com 18 anos, né? E assim foi. Eu falei pro meu pai, eu quero. E aí ele falou, olha, se é o seu sonho, vai atrás, né? Coloque Deus na frente dos seus planos, que eles serão bem-sucedidos. E assim eu fiz. Na outra semana a gente veio pra Pinda e arrumando todas as coisas, né? E assim, tudo foi se encaixando. Tudo foi se encaminhando para dar certo, moradia e tudo mais. Mas eu falo que nesse processo existem barreiras. E eu falo que para cada pessoa, essas barreiras elas são diferentes. Por exemplo, para mim, eu acho que não foi tanto a questão financeira, mas mais a questão familiar. Porque eu tinha isso muito forte em mim, assim, sou muito, né, apegada aos meus pais. Não no mau sentido, mas de família mesmo. Então isso foi bem difícil para mim no começo, eu confesso. Tinha dias que eu chorava, eu falava, eu vou desistir, eu não vou conseguir. Eu sentia falta da minha família. E num lugar diferente, né, que eu não conhecia ninguém, eu pensava, né, eu não vou conseguir. 5 anos. E parecia que 5 anos era uma eternidade. Mas durante todo esse processo existem altos e baixos, existem dificuldades. Se eu falar que não existem dificuldades, eu estarei mentindo. Porque eu acredito que para todo sonho existe um trajeto, né? E nem sempre esse trajeto vai ser fácil. Às vezes eu passava por momentos de insegurança, por momentos de, nossa, será mesmo que eu vou ser uma dentista um dia? E então foi vindo esses pensamentos, mas assim, em todo momento que vinha isso, eu me recorria à minha fé, né? Porque eu sou cristã
E assim, eu acredito que a minha fé e a minha comunhão com Deus, sem dúvidas, ela está acima da odontologia na minha vida, se assim eu posso dizer, né? Ela vem em primeiro lugar. Então isso foi assim, a minha âncora em todos os momentos, até hoje e será para sempre, a minha âncora. Então assim, quando eu vim, né, e comecei a estudar, eu vi que todas as expectativas que eu tinha criado a respeito da faculdade, elas foram realmente superadas ali, elas foram confirmadas. Porque quando eu vim, quando eu conheci esse ambiente maravilhoso, né, eu pude afirmar, nossa, realmente era uma coisa muito boa, uma faculdade espetacular, maravilhosa, com professores incríveis, com funcionários incríveis, com colegas, né, que a gente vai construindo amizades, enfim, é um ambiente maravilhoso. Então, teve a faculdade, né, e o que assim, eu acredito que fez que acendeu a chama, olha, vai atrás dos seus sonhos. O que fez eu dar esse grande passo, né? Eu acredito que, como eu já disse, foi um propósito divino, porque assim, como existe, se a gente for numa fábrica de carros, existem linhas de produções de diferentes peças, né? E quando a gente pega uma peça, que ela se encaixa no veículo, ela tem uma função naquele veículo, ela exerce uma função. E eu acredito que assim somos conosco, seres humanos. Cada um de nós, nós somos criados com uma função, nós fomos criados com um propósito. E uma vez que eu tento e eu procuro cumprir esse meu propósito, eu vou ser feliz no que eu faço. E assim, hoje eu vejo que eu estou no lugar certo, eu estou na hora certa, eu estou no propósito correto. Porque eu vejo que tudo vai se encaixando, que a gente gosta do que faz, né? Hoje eu já atendo na clínica da faculdade, no estágio, e eu vejo que eu gosto do que eu faço. Porque eu estou cumprindo a minha função, a pecinha está no lugar certo, né? Então todos nós temos essa função, essa individualidade, que eu acho tão maravilhoso, né? Cada um ter algo diferente, ter uma habilidade diferente. E eu posso dizer hoje que eu me orgulho, né, de tudo isso, de olhar para trás hoje no 5º ano da faculdade, no último ano, e falar, nossa, lembra ano de 2019, quando entrou nessa faculdade com tantas incertezas, com tantos medos, e hoje eu olho e falo, nossa, valeu a pena, né? Valeu a pena eu ter saído de casa com uma mochilinha e vindo em busca dos meus sonhos, né? E isso é maravilhoso. E assim, o princípio cristão que me move a sempre fazer o meu melhor, eu diria que está na Bíblia. Um versículo que eu gosto muito, que vai dizer assim, tudo que vocês fizerem, faça de todo o coração, não como para os homens, mas como para o próprio Deus. Então isso resume tudo, eu acho. Quando a gente faz alguma coisa esperando algo em troca, a gente está com a motivação errada. Mas quando a gente faz uma coisa querendo agradar a Deus, tudo que você fizer vai ser bem sucedido. E assim, uma área que me toca muito na odontologia, em todas as profissões, é a ação social. E eu vejo que a FUNVIC, ela é muito forte nessa área e é uma coisa que me encanta, porque eu acho que esse é o papel da universidade, esse é o papel do universitário, do profissional que vai se formar. Ele precisa desse olhar solidário, ele precisa ter isso nele, porque nós somos chamados para servir o nosso próximo, né? Nós não podemos, legal, eu tenho uma profissão, eu sou cirurgião dentista, mas agora eu me formei e eu vou viver minha vida, eu vou ganhar dinheiro, tudo bem, a gente precisa mesmo, né, para se manter. Mas a gente precisa também ter esse olhar, sabe? Como Jesus olharia essa pessoa? E eu me encanto muito por essa área de ação social, porque eu vejo que quando a gente entrega, a gente recebe. A gente recebe muito mais. E o ano passado, em julho de 2022, né, eu participei de uma ação social, inclusive da Igreja Metodista. Foi uma semana de assistência odontológica, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, diversas áreas.
E ali eu descobri que eu realmente fui feita para ser dentista. Mas ser dentista ajudando as pessoas, né? Acolhendo. Porque eu vejo que a odontologia, pode parecer clichê essa frase, mas não é sobre dente somente, né? Vai muito além. Quando o paciente ele senta na cadeira, às vezes ele não está ali por uma dor de dente, né? Ele está ali porque ele quer ser ouvido, ele quer ser acolhido. Isso foi o que eu vivi nessa semana, né? Nessa semana missionária, que me guiou muito, né? Do ano passado para cá. Eu creio que muitas coisas mudaram na minha vida para melhor e eu sou grata, né? Eu sou grata, eu espero sempre ter esse sentimento, esse olhar, porque Cristo viveu assim, né? E ele escreve na Bíblia, maior é aquele que serve. Então, uma vez que a gente serve, a gente está se aproximando da figura de Cristo, né? Que é o nosso maior exemplo para mim, é o maior exemplo de humildade, de bondade. Então, quando me perguntam, né? Por que você decidiu cursar? Então, resumindo toda essa história que eu contei para vocês, é um propósito, né? E eu acredito que você, talvez que esteja assistindo isso, esteja se perguntando: qual será o meu propósito? E às vezes isso acontece mesmo nessas crises existenciais, mas é comum isso. Mas quando você pergunta isso para Deus e você busca viver isso, esse propósito ele vai sendo revelado. E tem uma canção de uma cantora que eu gosto muito, da Laura Sogueles, que ela vai dizer exatamente isso que eu falei. E eu queria, né, cantar um trechinho dela para vocês. Ela diz assim, há um propósito eterno, há uma razão para a existência, ambições e outros sonhos um dia cairão ao chão. Te ter como maior tesouro, te amar como a nenhum outro, tua grandeza descoberta e toda a terra saberá. Somente tu és digno de exaltação. As coisas desse mundo ante a ti perdem o valor. Somente tu és digno de exaltação. Tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer, tens preeminência em tudo que eu fizer. Então, basicamente é isso. E se você tem um sonho assim como eu, e às vezes você acha que é difícil, que é impossível, mas eu quero te dizer que nada é impossível. Principalmente para Deus e para quem tem determinação, né? Porque precisa o esforço nosso, precisa a nossa vontade de realizar esse sonho. E quando a gente deseja, todas as coisas elas colaboram para isso. E é isso.